chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Sejam muito bem-vindos a esse momento tão maravilhoso, que é o Reposicionados à Mesa. Eu gostaria de agradecer ao engajamento da igreja, de você que é da ICPA, de que você que não é da ICPA, você talvez que não é de Minas, não é do Brasil, mas está aqui conosco como da outra vez. Nós fizemos um culto Reposicionadas à Mesa em 2020. Era pandemia, gente. Estava tudo fechado. Os estabelecimentos comerciais, estava tudo diferente. As igrejas fechadas. E nós, naquela época, nós decidimos fazer esse culto. Porque o que aconteceu na época da pandemia? Foi tão terrível e tão maravilhoso, porque houve um chamado para que nós voltássemos para casa, a servir a nossa casa. Foi um tempo onde foi nos convocado a colocar máscaras do lado de fora, mas tirar as máscaras dentro de casa. Porque de repente tinha que ficar todo mundo junto. De repente, aquelas crianças, né, que você mandava para a escola de manhã, só via de noite, pois é, você ia ter que conviver com ela, com os desejos dela. Você ia ter muito mais tempo de novo com seu marido. E quantos casais se acharam estranhos? Naquela época, em 2020, nós fizemos um culto assim, Reposicionadas. E esse culto era para convidar as mulheres a voltar o seu coração para o valor da mesa, para o valor que é estarmos à mesa juntos, juntas, né? Com pessoas que nós tanto amamos. E eu gostaria que você que se conectou aqui conosco, que você aproveitasse ao máximo esse momento. Daqui a pouquinho você já vai comer de tudo que Deus tem preparado aí para você, não é verdade? Mas agora vamos aproveitar bastante esse momento. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento tão especial, que é estarmos aqui à mesa, na ICPA, com as mulheres na Naftali. Gente, vocês estão vendo isso tudo aqui, ó? Depois vocês vão conhecer essas mulheres maravilhosas, esse time, né? A ICPA, no grupo de mulheres, tem vários braços, né? Várias forças, vários departamentos que estão sempre se unindo, se abraçando para que a obra de Deus seja feita. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus por esse momento e por tudo que Ele vai fazer por nós. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor está nos dando mais uma vez a oportunidade. Mais uma vez o Senhor está nos chamando, Senhor, ao privilégio, à graça de termos a oportunidade de vivermos hoje a alegria desse tempo chamado presente. Oh Deus, muito obrigada. Fala aos nossos corações. Espírito Santo, se conecte com cada lar aqui, conectado. Oh Pai amado, vai visitando cada casa. Em nome de Jesus, faz aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Assim nós já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Gente, está conosco aqui, né, algumas irmãs que foram separadas. Gente, não tem aqui, escolhemos irmãs melhores ou mais relevantes. Não.
tem um propósito, né? Nós convidamos a nossa irmã Cris, esposa do diácono Fabiano. Ela é recepcionista da Naftali, é professora de crianças. E ela foi convidada, gente, porque ela tem 5 filhos. Imagina como foi a experiência dela e o que ela pode falar hoje para nós, tá? Daqui a pouquinho. A nossa irmã missionária Mônica, esposa do pastor Marcelo. Daqui a pouquinho vocês vão saber o real motivo que essa mulher está aqui à minha direita. Essa mulher tão especial para nós todos. E a Esther, né? A Esther, a fiel escudeira, também está aqui, sempre esteve com a gente desde o início, na multimídia. Isso nasceu numa conversa nossa, né, Esther? E ali foi crescendo, tomando proporções. E a Keilinha do Louvor, que está sempre aqui conosco, no departamento de louvor da CPA, uma pessoa que Deus tem usado muito, uma pessoa que nós amamos muito e responsável pelo louvor. Por enquanto, são essas pessoas que nós vamos estar apresentando para vocês. Mas fica aí que tem muito mais mulheres valorosas e homens valorosos aqui conosco. Para a gente começar, a gente tem um suquinho aí, tá? Vocês fiquem à vontade. Ô, Cris, eu queria saber como é que foi para você essa experiência que a gente viveu em 2020 e o privilégio de hoje a gente poder estar vivendo. O que ficou para você de tão especial naquele tempo que nós somos obrigados a nos juntarmos, e agora isso não é mais uma coisa obrigada, existe uma escolha. O que você tem para nos falar? Tá ligado? Isso. Olá, como a Thelma já me apresentou, meu nome é Cris, temos 5 bênçãos. E para iniciar, eu tenho assim, eu lembro de algo que impactou muito o que aconteceu ali, porque em meio a incertezas, em meio a momentos que a gente não sabia como ia ser o amanhã, a gente se deparou com isso, mas com a alegria de estarmos todos juntos, mas com a alegria de estarmos todos bem. E o que me impactou muito foi relatos de mães que chegaram até a mim falando que já estavam doidas para a pandemia acabar, para as crianças voltarem para as aulas, porque já não aguentava mais aquelas crianças dentro de casa. E perguntando, Cris, como é que você consegue? Como é que está acontecendo aí? Como que você consegue? E eu explicava que simplesmente era Deus e o amor que a gente tinha um pelo outro. Era aquele desejo mesmo de estar um com o outro, de estar bem, de se sentir bem. E na mesa ali, eu me lembro de vários relatos de alegria, de comunhão, sabe? E hoje eu falo assim, hoje eu penso que em meio àquela situação que existiam mães querendo seus filhos ou brincar na rua para ter um pouco de descanso, a mente estava cansada, existiam mães que estavam enterrando seus filhos. Então, eu achei aquilo muito forte e parava para pensar como é que essa mãe está... Será que ela está entendendo o que ela está falando? Será que ela está pensando no que ela está falando? Porque, assim, é filho, é gerado de nós. É sério. Então, assim, é fruto nosso, vem de amor. Então, não pode ser só gerado e agora vai e segue. E, de qualquer forma, eles têm que ser amados, eles têm que ser aconchego, eles têm que sentir aconchego de nós. Então, assim, e hoje eu falo que a gente aprendeu muito na pandemia. A gente se ressignificou. A gente aprendeu, os meninos ter o dia dos meninos, as meninas ter o dia das meninas. Foi tudo na pandemia que a gente aprendeu. Peraí, gente, só um pouquinho. O dia dos meninos. Então, o Fabiano fica só com os meninos e você fica com as meninas. Gente, que referência. Olha que bacana. Olha que coisa rica, gente. Como são 5 filhos, o marido dela tem o dia dos meninos. Então, ele sai com os meninos e você fica com as meninas. Ali vocês brincam. Como é que é isso aí? É assim, eles que decidem. Ai, gente, que bacana. As meninas fazem o que elas quiserem, assistir filme, é o estilo delas, é o que elas quiserem, e os meninos a mesma coisa. Gente. É eles que escolhem o que a gente vai fazer naquele dia. Então, é simplesmente para eles, para agradar a eles. E é algo que surgiu na pandemia e vem até hoje pra gente. Que bacana, gente. Olha só. A Bíblia fala que Deus, ele tem seus caminhos até mesmo no meio da tormenta.
né? Num tempo tão difícil, gente, a gente tem que nosso respeito, né? Pelas pessoas que sofreram tanto, né? Firmas que foram fechadas, pessoas que realmente foram, que faleceram mesmo, lares que perderam às vezes 1, 2 ou mais. A gente presta aqui todo o nosso respeito. Mas olha que legal, no meio da tormenta vocês se reencontraram. Quer dizer, fica a dica aí, papai, né? Se conecte com seu filho, né? Você é a referência dele. Eu lembro que eu e a minha filha, quando ela era pequenininha, brincava de maquiagem, de fantoche com os dedinhos, Keila, sabe? Para cantar. E sei lá, de repente, hoje em dia tá tudo tão informatizado, né? Você dá um celular para um, para outro e perdeu-se, né? Então, esse encontro aqui, gente, é para chamar, ei, né? Vamos ter aí o dia do papai, o dia dos filhos, e eu vou reivindicar aqui o dia da mamãe, né? E é muito bacana, Cris, isso que você trouxe para nós aqui. Nós não vamos esquecer disso. E eu gostaria que você, agora que ouviu isso, talvez você fale assim, mas meu filho cresceu, eu perdi a oportunidade. Gente, filho é filho com 1 mês no ventre, com 10, 20, 50 anos, né? Eu vejo lá meu pai. O pastor Helder tem 50 e bolinhas, né? Vou ficar falando a idade daqui dele, não, que vai ficar, né? Mas eu vejo meu pai lá, a gente chega, ele beija, não é? É porque filho não tem idade. A minha mãe, Davi, mora em outra cidade, o coração dela aperta, não está acontecendo alguma coisa, deve estar precisando de alguma coisa. Porque, gente, nunca é tarde para você se reconectar com seu filho, com a sua filha. Se mora em outra cidade, quando acabar aqui, ó, dá uma ligadinha, manda uma mensagem, sabe? Diz o quanto é importante, o quanto a pessoa ainda pode atender. Ah, mas não me liga. Liga você, se reconecte. Você é o maduro. Ah, mas eles não plantaram isso. Mas o Espírito Santo plantou isso no seu coração. Porque o fruto do Espírito Santo é longanimidade, perdão, não é isso? Amor. Então, se não vem de lá, se o movimento não vai de lá, façamos nós esse movimento. Parabéns, Cris. Deus te abençoe muito, muito. Continue te enriquecendo, tá? Com as suas 5 bênçãos, porque seus meninos são referência de educação, de zelo, de cuidado. Parabéns mesmo. E você, né, Mônica? Tem também uma história aí bacana para falar pra gente? Então, tenho sim. E eu sou muito feliz. Ai, gente, como eu sou feliz. É tão bom a gente dizer assim, né? Eu sou feliz. Para aqueles que ainda não sabem, né? Eu fui adotada. Gente, pensa numa família maravilhosa. Um amor tremendo, tremendo. Sou a caçula de 6 irmãos. Olha que bacana. E foi muito lindo saber que ainda teve, ainda tem e terá pessoas, né, com esse gesto maravilhoso da adoção. E hoje, como filha, como esposa, como mãe, como avó, eu posso dizer para vocês que o amor dessa família que me adotou me nutriu, sabe, Thelma? Me nutriu, mas me fez uma pessoa tão feliz. E eu passo isso para o meu filho. E eu tenho prazer de falar que, às vezes, você está aí, né? Nós estamos já na hora do almoço. Às vezes, quem está pertinho de você, você pode dizer, mas eu não estou com quem eu gostaria, né? Às vezes já partiu, às vezes está distante. Mas valorize quem está aí pertinho de você. Será que você pode dar um abraço bem gostoso, bem caloroso, um beijo e essa comida aí maravilhosa? Vocês já notaram que hoje tudo é instantâneo? Não é mesmo? É assim, parece que é assim, ó, clique, a comida já está aqui. Mas, olha, é muito gostoso quando você vai preparar. Sabe aquele caderninho da vovó? Aquele caderninho de receita que a gente pegava, ficava lendo, ia no fogão, ia no caderno. Isso eu vejo como amor. Eu aprendi isso na minha casa. A minha mãe, que me adotou, que eu sempre chamei de mãe, enquanto estava viva, eu sempre chamei de pai.
eles me ensinaram isso, sabe, Thelma? Que valor. Foi um valor de preparar um alimento, de colocar o alimento à mesa. E nutrir esse amor, porque nutrir é você sustentar, né? Você fortalecer. E é tão lindo, porque é honrar pai e mãe. Acho lindo esse versículo na Bíblia. Honre teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem. Porque a Bíblia, ela não tem um parênteses para dizer assim, olha, se sua mãe for boa, olha, se seu pai for bom, olha, só se você nasceu lá do ventre, só se você mamou, né? Se foi amamentado. Não. Honre teu pai e tua mãe. E essa família que me adotou, eu posso dizer assim, como eu estou viva hoje, que alegria, que amor, que disponibilidade. E hoje com meu esposo, com meu filho, com a minha nora, com os meus 2 netos, eu vejo o segmento da minha geração. E eu acho tão lindo que eu posso dizer, obrigada, Senhor, é gratidão a Ti. Sabe aquele improvável, né? Porque onde eu estaria hoje, se não fosse o amor do Senhor, se não fosse lá no ventre da minha mãe biológica, Ele já ter me escolhido, ter preparado, me contemplado com uma família maravilhosa. Então, vamos resgatar isso, da gente preparar uma comidinha, de sentar à mesa, de poder abraçar, né? De poder estar bem juntinho, nutrindo este amor. É o preparo, né, Thelma? É aquele preparo gostoso. E o que você está falando aí, Mônica, para quem está assistindo aí, porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou aqui nessa mesa, mas eu não tenho meu pai, eu não tenho minha mãe, eu não tenho... Não. Vamos ressignificar valores, até porque pai e mãe é função, né? Quando você fala, o que é mãe? É carinho, cuidado, proteção. Claro que não existe a mãe perfeita. A gente tentando acertar, a gente erra muito, né, Kelly? De vez em quando a gente, né? É desse jeito mesmo, né? Mas não fica triste, não fica pensando, por quê? Não, não, não. A mesa, gente, ela é aliança. Como a Mônica diz, você não era nem nascido e Deus já tinha preparado uma mesa para você. Hoje em dia, gente, tudo é micro-ondas, né? Aperta o botão, tá pronto. Gente, tem um povo... Cadê as mulheres que faz bolo? Acabou tudo isso. Sumiram, né? As mulheres que bordam, não. Aí a gente vê que na igreja, assim, umas mulheres tão valorosas, sabe? Que fazem, que enfeitam, assim. É tão bacana, a gente gosta de comprar e colocar lá. Mas quem faz, né? Eu fico pensando no que é o alimento. Ninguém aqui quer colocar uma colher de farinha na boca, quebrar um ovo na boca, pegar uma colher de pó real. Mas quando você mistura isso tudo e leva ao fogo, fica tão perfeito. Assim somos nós aqui, ó. Vocês aí, nós somos ingredientes. Mas quando a gente tá junto, sabe? Mesmo no fogo, dá para nutrir, dá para alimentar. Então o segredo é na combinação, sabe? Na medida certa dos ingredientes. Pai, você é pai. É provedor, é homem. Mulher, você é uma mulher, você é mãe, você é filha, você é administradora do seu lar, você é uma empreendedora, você é tão maravilhosa. É um ingrediente muito importante. Talvez se faltar você, o bolo vai solar. Talvez você fale, mas ninguém me agradece, ninguém vê o meu valor. Não tem importância, a gente é igual o sal. A gente tem que estar lá. Às vezes, quando é percebido, estraga tudo, né? Mas se faltar, ninguém come. Então, leva esse valor para você também. Que quem é que vai estar à minha mesa? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, né, Mônica? Isso. E tenha esse cuidado. Eu vou colocar a mesa, né? Não importa, às vezes a pessoa fica pensando, eu não tenho os talheres adequados, às vezes as taças. Use o que você tem na sua casa. É com amor, é aquele prazer de você colocar a mesa para a sua família, para os seus. Fica com a gente nesse louvor e agradeça agora.
olha assim, não foca nas cadeiras vazias, não. Foca em quem está aí do seu lado. Ah, mas eu convidei e não veio, não tem importância. Jesus nos conhece e Ele está aqui. E é um momento de gratidão. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Obrigado, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Aleluia. Vivo só pra ti. Glória a Jesus. Obrigada, Senhor. Gente, olha só. A Mônica tocou num assunto muito importante. Talvez você está olhando e fala assim, nossa, gente, que mesa linda. A gente fez, né? As meninas, né? Fizeram com excelência, o melhor. Escolheram a flor que elas acharam mais bonita, né? Tá tudo tão combinando, tá tudo tão bonito. Às vezes até medo de mexer. Talvez você fale assim, gente, fazer mesa assim é fácil. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa, que a Esté vai compartilhar com a gente. O que a gente precisa para ter uma mesa? De amor e companhia. E às vezes a companhia mais importante que a gente vai ter é o Senhor conosco. Sim. Quantas vezes, né? Às vezes a gente tá sozinho na mesa, às vezes nem vai pra mesa, fala assim, pra que eu vou montar a mesa? Tô sozinha, moro sozinha, todo mundo foi embora, e agora? Nem tem mesa, nem tem pano, nem tem toalha, nem tem prato. Mas o Senhor, Ele sempre tá conosco. Eu estava comentando com as meninas aqui um pouquinho antes, quando eu casei, não tinha mesa na minha casa, né? E aí, quando eu mudei aqui para Juiz de Fora para estudar, meu avô me deu uma mesa de ferro, sabe aquelas mesas de bar antigas? Que você dá uma, faz aquela barulhada. E aí eu casei e falei, é essa mesmo, vambora. É essa daí mesmo que eu vou levar. Minha casa, quando eu casei, não tinha móveis, não tinha sofá, não tinha sala, tinha cozinha. Falei, vamos pra cozinha, né, gente? Cozinha, sem comer, não dá pra ficar. E tinha aquela mesinha de ferro. E eu fui comprar uma mesa mesmo, que é simples ainda, mas eu já tinha mais de 3 anos de casado. E aí, aquela mesinha de ferro, eu colocava uma toalhinha nela, cabia só o prato, não dava pra fazer... Era metade disso aqui, ó. Aquela mesinha, cabia os 2 pratos. Mas naquela mesa não faltava amor, naquela mesa não faltava graça. E naquela mesa ali era muito bacana, porque era um momento que eu e meu esposo tínhamos para compartilhar. Às vezes chegava do trabalho cansado e eu fazia questão de estar à mesa com ele. Sempre falei, vamos sentar à mesa. Eu não tinha esse hábito antes, porque eu era estudante. Aliás, eu comia numa mesa, lá na mesa do RU, todo dia. Então, e aí eu
Meu esposo também, às vezes, comia em frente à televisão ali, não tinha muito esse hábito de se sentar à mesa. E a gente falou assim, não, na nossa família que a gente construiu, não importa se a mesa tem alguma coisa ou não, nós vamos estar à mesa e a gente vai sempre dar graças a Deus, a gente vai sempre chamar Jesus para estar conosco à mesa. E eu queria dizer isso, às vezes você está aí sozinha, às vezes está aí com uma simplicidade, fala assim, mas pra quê? Eu não tenho guardanapo, não tenho... Pra que pôr 2 copos? Se eu vou tomar só café, pra que eu vou pôr um copo de água? Mas saiba que o valor de estar à mesa não está nos objetos que está ali. Sim. O Senhor, quando Ele se juntava ali com os discípulos, a presença dEle enchia o coração de todos. E aí, hoje, você pode olhar e falar, mas eu não tenho um pão para comer. Tem um miojo. Põe um orégano aí em cima do miojo. Joga o temperinho do miojo aí, mais arrumadinho em cima. E tem esse prazer, sabe, de valorizar. Que não é o muito, não é o chique, não é o arrumado. Mas é o prazer de ter alguém ou... Às vezes, ter a presença do Senhor com você. Quantas pessoas estão desesperadas porque não tem ninguém? E, às vezes, você está aí... mas está só eu e meu esposo, os filhos já foram embora, quem eu chamei não veio. Compartilhe a presença dessa pessoa ali, desfruta dessa presença, porque o pão da presença, ele sempre vai estar conosco. E, quando Jesus partiu o pão ali, os corações se encheram, todo o amor dele foi transbordado. E hoje em dia não é diferente, né? A gente fez um estudo muito bacana, a Tarsi fez nos estudos no mês de novembro e dezembro sobre a mesa, e ela pediu para que algumas irmãs enviassem ali fotos das suas mesas do Natal, do Ano Novo, e foi tão lindo ver pessoas ali que testemunhando que nunca tinham colocado mesa, que nunca tinha, às vezes tinha um prato simples, uma coisa assim, minha mesa está muito simples, mas não é o que tem na mesa, é quem está na mesa com você. E isso é muito lindo, porque quando a gente convida o Senhor, a presença dele supre tudo que falta. Verdade. Tudo que falta. E às vezes fala assim, hoje eu não tenho condição de colocar, tem nada para pôr na mesa, nem o miojinho tem. E eu queria compartilhar um testemunho, né, pessoal, que durante a pandemia, né, a gente está falando aqui da pandemia, foi um marco para todo mundo, né, que está no planeta Terra. Todo mundo, tenho certeza, que passou algum tipo de dificuldade ou teve que se adaptar de alguma forma. E na minha casa não foi diferente. Eu sou empreendedora, trabalho para mim mesma, eu sou autônoma. E um dia eu tinha 13 clientes, no outro dia eu tinha 0. Todos os clientes precisaram cancelar os seus contratos. Por N motivos, meu esposo chegou e falou, fui mandado embora. 40 pessoas foram mandadas embora no mesmo dia no trabalho dele. Uma demissão coletiva. Meus clientes, olha, não vou poder continuar contigo, não vou poder continuar o outro. Olha, eu vou ter que precisar de parar porque a minha loja teve que fechar, não tem como eu manter o marketing. E aí eu falei, Senhor, e agora? Amém, vamos embora. Não pode faltar a tua presença. O resto, a gente vai com o Senhor, o pouco é muito. E aí a gente foi usando ali os recursos que a gente tinha, usando os recursos que a gente tinha. E como só sai, não entra, uma hora vai acabando, né? E as coisas foram acabando. E a gente ali, sem murmurar, Deus proverá, Deus proverá. Chegou um dia que realmente acabou tudo, tinha, sei lá, um restinho de arroz. Eu fazia a última porção de arroz e fazia, Senhor, não tem dinheiro para comprar um arroz, não tem mais crédito, não tem empréstimo, não tem mais nada. Meu filho comer e morrer, para mim e meu marido. Aí eu falei assim, eu vou pedir, porque o que eu vou fazer? Morrer? Não dá, né? Aí eu fui, lembro direito, pode me dar um arroz? Só um arroz que a gente se vira, né? Faz um risoto, um bolinho de arroz, um arroz empapado, um arroz com menos papo. Não é? Vamos variando. E aí... eu não sei o que, eu cheguei aqui na igreja, ele me dá a chave do seu carro que eu vou guardar lá pra você e tal. Fui, acabamos aqui conversando tudo. A hora que eu cheguei em casa e abri o porta-mala, gente, não cabia comida mais. Né? Ele pôs até em cima, tinha tanta coisa que eu não comprava. Eu nunca tinha comprado tanta coisa, nunca fiz uma compra tão grande pra minha casa.
E aquele monte de coisa, tinha tudo. Tinha pasta de dente, sabão em pó, sabão em barra, desinfetante, arroz, macarrão, molho, tempero, tudo. Muito além. Uma compra que eu nunca fiz de tanta coisa. E aí a gente é tão ruim, né? A gente é tão ingrato. Que eu olhei assim, não cabia mais onde pôr pra limpar assim na minha casa. Eu falei assim, poxa vida, muito obrigada, senhor. Vontade de comer uma frutinha. Fazia muito tempo que eu não comia uma frutinha. Gente, sem brincadeira, passou no máximo 10 minutos. O telefone tocou. Aí a minha sogra foi lá atender e voltou. Olha, minha amiga trouxe da roça 2 sacolas de mexerica, lotada de mexerica. Mas, gente, Deus é bom, Deus é bom. E aquilo ali, eu falei assim, eu acho que eu nunca mais vou conseguir comer esse tanto de coisa, é muita coisa. Demorou muito tempo e pude ajudar outras pessoas que precisaram, eu pude ter para mim e pude ajudar ainda pessoas que vieram me pedir. E por que eu falo isso? Tem vergonha nenhuma de falar isso, mas a gente passa por momentos para aprender a importância de compartilhar. Porque do mesmo jeito que um dia eu não imaginava, eu nunca imaginei que eu fosse precisar, e eu precisei, e eu recebi muito, muito, infinitamente além do que eu precisava. Eu posso hoje compartilhar com quem não tem. E abrindo um parênteses, né, já que a gente está aqui, a importância de quando a gente oferta. Eu tenho certeza que naquele contexto eu não era a única pessoa que estava recebendo e todo mundo devia estar precisando de alguma forma, mas o pouco de um com o pouco de outro, o Senhor foi multiplicando, e eu tenho certeza que da mesma forma que aconteceu comigo, aconteceram com outras famílias e acontece ainda hoje. Então, se hoje você precisa, coloque isso diante de Deus, peça para que Ele multiplique, que Ele envie o recurso, mas também sinalize. Às vezes a gente não sabe que a pessoa está precisando e a gente pode ajudar, mas se você pode ajudar, ajude, porque melhor é dar do que receber. Isso é muito verdade, porque só pode dar quem tem condição. Quem dá, escolhe o que dá. Quem recebe, não escolhe o que recebe. E eu sou muito grata. Esther, mas você falou em algo aí agora que me tocou muito aqui. Só dá quem tem condição. Mas às vezes quem tem condição não quer dar, né? Às vezes você fala assim, eu vou domingo das primícias, traga o seu mantimento, vamos ajudar, né? Aí, às vezes, vamos supor, eu compro um prato fino para mim, mas na hora de levar para a igreja, eu pego aquelas canjiquinhas que tá torrado, tudo, porque é para o outro. A gente tem que dar aquilo que a gente gostaria de receber, né? Eu sei que ninguém é obrigado a comprar caviar, essas coisas, não. Mas o básico, a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro, porque igual você falou, eu nunca pensei que eu poderia precisar. Gente, a vida, ela tem os montes e tem os vales, e Deus é Deus do monte e dos vales. Então, eu acho que a gente tem que também se colocar nesse lugar, né? E é muito importante isso aí que você falou, de abrir o coração e pensar o seguinte, olha, multiplica, quando a gente junta um pouquinho de cada um. Multiplica, vira multidão. Compartilhar. Igual a Tassi falou, né? Quando a Tassiana, a esposa do pastor Anderson, ela tem um curso maravilhoso que chama A Experiência da Mesa. Ela até abriu turma agora. É muito bom. Para mim foi assim, igual você falou, Cris, ressignificar mesmo. As coisas foram muito bacanas mesmo. Então foi muito especial. Gente, antes de nós terminarmos, eu quero ler aqui com vocês Lucas 22:15. Só para finalizar, tá? E Jesus disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha que coisa incrível. Jesus sabia de tudo que iria passar, tudo. Ele sabia do plano, assim, ele sabia que ele viria para resgatar o homem. Ele sabia disso. E ele estava angustiado, ele sabia da ausência, ele saberia de tudo que ia acontecer. E eu queria fazer uma pergunta. Se você soubesse que você fosse morrer, mas você tem direito de fazer uma coisa, o que você vai fazer? Ele poderia ter escolhido fazer tantas coisas, mas ele escolheu a mesa.
E na mesa, ele poderia ter escolhido tantas pessoas, mas tantas pessoas. Uma vez falaram com ele: Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele falou: não, minha mãe e meus irmãos. Aí apontou para os discípulos, né? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, ele poderia ter escolhido um jardim, uma praia, uma sinagoga. Não, ele escolheu uma mesa. Uma mesa. E pessoas. Ele escolheu aquilo que para ele era família. Ele chamou ali os seus 12 discípulos. Talvez nem os próprios discípulos sabiam. Porque nessa mesa, que Jesus já tinha deixado tudo preparado, ele falou com os discípulos: vai que já está preparado. O local, a mesa, está tudo preparado. Gente, ele conhecia os corações. Ele desejou comer com a família. Mesmo sabendo que no meio da família, alguém iria negá-lo. Ele não rejeitou a mesa. Na mesa que ele escolheu para passar o seu último momento, o escolhido foi um traidor. Alguém que escolheu trair. Os escolhidos seriam aqueles que iriam fugir e abandonar. Mas por que então que Jesus resolveu se despedir? Vamos dizer assim, né? Porque dali para frente ele ia passar a via dolorosa, ele ia passar pela expiação dos nossos pecados, ele iria levar sobre si todo o pecado que é meu, que é seu, que é nosso. Mas por que ele escolheu dividir esse último momento com essas pessoas? Pessoas que um dia ele escolheu. Gente, quando você é convidado você sabe que alguém que você convive, vai casar, vai fazer alguma coisa, e você não é convidado, você fica mexido, não fica? Embora hoje em dia é tudo muito restrito, e a gente até entende por quê, mas dá aquele sentimentozinho assim, né? Nossa, eu não fui convidado, não tem? Imagina para uma coisa dessa: eu vou morrer, eu tenho certeza, mas eu posso ter uma chance de comer à mesa, Vaninha, com alguém. Eu vou escolher quem? Ele escolheu os 12. Para falar para a gente que na nossa mesa, gente, vai ter imperfeição. Na nossa mesa, ela vai ser sempre composta por pessoas imperfeitas. Só que Jesus não desistiu de colocar aquela mesa. Naquela mesa sentava Pedro, impulsivo, né? Eu não vou te deixar, não vou deixar você morrer. Jesus sabia: ô Pedro, a intenção do seu coração pode até ser boa, mas não é que você não me conhece, Pedro, você não se conhece, mas eu te conheço. Por isso que eu vou deixar que você fique à mesa, mesmo sabendo que você vai me negar 3 vezes. Porque Jesus sabia o seguinte: eu não vou te negar a mesa, porque existe um Pedro antes da mesa e existe um Pedro pós-mesa. A mesa transforma, a mesa educa, a mesa reconecta, a mesa sara, a mesa cura. Ele sabia que todo mundo ia fugir, mas ele não negou a oportunidade da mesa, porque ele sabia que aqueles que fugiram, eles iriam de novo se reagruparem e iriam testemunhar até a morte que Jesus Cristo era o Senhor. Então, às vezes você fala assim: mas não merecem a mesa. Eu faço com todo carinho, eles comem de qualquer jeito, ninguém dá valor, ninguém me ajuda depois. Deixa eu te falar. Coloque a mesa. Sabe por quê? Porque durante a mesa pode ser que você sinta que é um ambiente. Por que a minha família é assim? A família de fulano é tão, né, conectada, é tão unida. Por que na minha é assim? Deixa eu te falar. Coloque a mesa, porque vai ter um milagre do pós-mesa. No pós-mesa, o Pedro que fala: eu não conheço, levanta no meio de todo mundo e fala que ele é o Senhor da vida dele, até a morte. Depois da mesa há uma reconexão. Então não desista da mesa da sua família, porque Jesus não desistiu. Ele não desistiu de Pedro, ele não desistiu de Judas, ele não desistiu de nenhum deles. João deitava a cabeça no peito dele. Ele não desistiu de ninguém, então não desista da sua mesa. Se aquele era o último momento, e se ele queria deixar alguma coisa, quando ele ressuscitou também, foi numa mesa, no partir do pão que ele se revelou.
Talvez você pense, mas Thelma, será que um dia alguém vai entender o meu valor? De pai que provê, de mãe que provê, que faz, que cozinha. Será que vai? É no partir do pão. Às vezes vai ser no momento de dor. Vai ser no momento de que você talvez não vai nem estar ali. Mas pode saber de uma coisa. Há uma promessa sobre a mesa. Há uma promessa. Porque Jesus, antes da sua morte e após a sua ressurreição, ele fez questão de se apresentar à mesa. Então, dê valor à sua mesa. Irmã, não preocupa, mas eu não tenho talheres assim que combina. Eu não tenho, minha irmã. O que combina é perdão com longanimidade. Eu e o Helder, quando fazíamos missões, em trabalhos missionários, nós já fomos em roça, no fim do mundo, em que a mesa era a nossa mão. Mas eles viravam as latas assim, Keila. Todo mundo sentava em roda, a gente comia assim, rindo, feliz, compartilhando. E já também comi em casas de pessoas assim, muito ricas. E que toda hora a secretária, né, tinha que vir e repor, porque eles não comiam juntos. Tinha uma televisão em cada cômodo, porque ninguém assistia junto. Não havia comunhão. Então, minha querida, meu querido, meus queridos, entendam, o valor da mesa está em quem está sentado nela. Então, reconecte esse valor na sua casa. Domingo você vai na escola dominical, deixa tudo mais ou menos preparado para quando você chegar, você tenha a sua mesa. Sabe, o dia do lanche, o dia dos meninos e das meninas, né? A gratidão de saber que a gente é amado, que o amor de uma família é criar memórias. A sua mãe criou memórias. Cris, você está criando memórias. Keilinha, quando você canta com a Juju, você está criando memórias, sabe? Esther, você está criando memórias. Hoje com o Diego, agora, né? Depois dessa mesa eu não sei. Essa igreja está numa unção aqui de grávidas, que está uma bênção, né? E você aí na sua casa, cria conexão, viu? Cria conexão com a mesa. Não importa o que tem nela, o que importa é que você está nela. Para encerrar, eu quero agradecer a todos vocês que aceitaram esse desafio e que agora vocês possam ter essa bênção na casa de vocês, entendendo que o Senhor vai sempre suprir. Nós queremos agora, com nossas mãos levantadas, profetizar para sua casa, para sua vida, que nós temos um Deus provedor que cuida de tudo. Ele cuidou de você, Mônica, no ventre da sua progenitora. Ele cuida de você, Cris. Você teve 5 filhos. Todo mundo vira, você é doida, tem essa opção de filho. Gente, ninguém lá passa fome, ninguém lá anda rasgado. O Senhor é Deus deles e são filhos. Keila, o Senhor tem sustentado, Ele tem nos sustentado. E a bênção do Senhor agora entra na sua casa. A bênção do Senhor agora entra na sua mesa. Nada de celular, gente. Nada de televisão ligada, não. Nada de sair correndo atrás da criança, porque assim ela come. Não, mesa é um princípio. É um princípio. Vamos dar honra a quem tem honra, que é o Senhor Jesus. Que Ele seja sempre o nosso convidado principal e que nós possamos dar a Ele sempre graças por tudo que Ele tem nos dado. Então, fique com a bênção do Senhor, fique com a graça do Senhor. Os nossos cultos aqui são quarta-feira, às 19h45. Aos domingos de manhã temos a escola dominical e domingo à noite o nosso culto de celebração. Aqui nessa igreja, gente, tem uma rede de mulheres para poder te amparar, te escutar, te ouvir. Nos acione, tá? Tem aqui grupo que cuida dos adolescentes, dos jovens, das crianças. A gente tenta abraçar mesmo. Então, saiba que existe uma igreja, né, como muitas outras que tem aqui em Juiz de Fora. Não somos a melhor igreja nem de longe. Só estamos nos colocando à sua disposição como igreja. Então, você vem, tá? E eu gostaria de dizer para vocês que sempre vai ter cuidado, porque Deus é um Deus que cuida, tá? E vamos receber nesse ano de 2024 a nossa irmã Mônica, né, Mônica? Fica de pé, por favor, né? Nossa irmã Mônica agora vai cuidar da Naftali, que é o departamento de mulheres, né? Que nós ficamos aqui bastante tempo, foram 7 anos, e agora está com a nossa irmã Mônica, que tem um coração segundo o coração do Senhor. Uma mulher amável que nos ensina, a marca da Mônica é presentear. É difícil ver essa mulher com a mão vazia, gente.
ela tem sempre um presentinho para alguém, ela tem sempre um sorriso. E, Mônica, eu tenho certeza que o campo tá pronto. E em você e através de você, as mulheres dessa igreja vão receber assim um novo nível, uma nova unção, um novo patamar, e juntas, porque se você é mulher e é da CPA, você é uma Naftali. Você pode estar no grupo de louvor, você pode estar na oração, você pode estar com as irmãs que montaram essa mesa. Gente, é o grupo de Marta, tá? Nós vamos apresentar essas mulheres incríveis. Aqui tem um povo da multimídia que separaram para poder estar aqui conosco. Por que nós fizemos essa mesa hoje? Porque a gente também tem que colocar a nossa mesa na nossa casa. Nesse momento, nós vamos estar lá na nossa casa, colocando a nossa mesa para os nossos. Então a gente vai deixar aqui registrado para que vocês possam receber essa bênção, tá? E eu gostaria de, antes de nós, adorar ao Senhor, porque é isso que nós vamos fazer agora, junto com todas vocês, com você que está em casa, pai, mãe, reconecte aí com seu filho, com a sua casa, com a sua mesa. Eu tive uma conversa com a Leninha, né? Ela ia estar aqui conosco, mas hoje não pôde. E ela falou comigo, quando eu falei, vamos fazer o Reposicionadas? Ela falou, claro, Thelma. É muito importante, porque em 2020 eu tinha minha filha de 14 anos. E hoje eu não tenho. Na propaganda a gente vê ali, né, a Ana de Campinas com o Robson. Vamos reposicionar a mesa. Pois é, o Covid veio e o nosso irmão foi para Jesus. Então, nós não estamos aqui para fazer nenhum lamento sobre aqueles que se foram, prestar o nosso respeito, mas a gente quer chamar a sua atenção para quem está aí, chamar a sua atenção para quem está comendo lá no quarto, que já não importa mais a companhia, chamar a sua atenção para o presente, que se chama hoje, chamar a sua atenção para você dar valor, para Deus te dar um espírito de coragem, para você voltar a cozinhar, gostar de ter prazer, gostar de servir, e para vocês se despertarem, para quando acabar, ajudarem, sabe, ser prazeroso. É esse o desejo do nosso coração, essa é a missão da nossa igreja. Família é projeto de Deus. Família começou no coração de Deus. A Bíblia começa com uma família, Adão e Eva. O Novo Testamento começa com uma família, José e Maria, e termina com também uma família, o casamento, que é de Jesus e a sua noiva, que somos nós, a sua igreja. Queria chamar aqui a Vaninha, as meninas, a Ivone, né? As meninas que quiserem estar aqui, que está nos ajudando aqui. Vem cá, gente, né? Vamos estar louvando ao Senhor em comunhão absoluta. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos